mais uma vez nos encontramos para juntos rezarmos, refletirmos o Evangelho do nosso dia. Eu sou a Sueli do Eudes. Eudes da Sueli. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós estamos na continuação, do Evangelho de São Lucas, do capítulo 16. E Jesus hoje nos traz situações de oposição. Padre Lauro Aderaldo, ele diz que essas páginas do Evangelho que nós estamos vivendo e rezando com ele agora, são as páginas do Evangelho consideradas páginas difíceis. Porque Jesus aqui, ele fala de realidades opostas, sempre chamando a atenção para essas realidades. E hoje ele traz para nós a questão da fidelidade, Então Jesus ele nos leva a pensar sobre a fidelidade. E essa fidelidade aqui, ele inicia falando sobre a fidelidade nas pequenas coisas. E o Senhor, ele nos leva a pensar exatamente sobre a fidelidade nas pequenas coisas. E a fidelidade nas pequenas coisas, elas são importantes, por quê? Porque elas refletem a fidelidade das grandes coisas. É como um espelho, Eu vejo lá a imagem daquilo que eu sou. Então, se eu sou fiel nas pequenas coisas, eu também serei fiel nas grandes coisas. Então, isso quer dizer que aqui a gente tem uma caminhada gradual da nossa fidelidade, do nosso encontro com Deus. E Jesus, ele é muito claro. Quem é fiel nas pequenas, também será fiel nas grandes. Assim como quem é infiel nas pequenas coisas, também vai ser infiel nas grandes coisas. E é claro que essas realidades que o Senhor nos fala, Ele fala de servir a Deus e servir ao dinheiro. E ele diz, ou você vai amar muito a um e, consequentemente, odiará o outro. E vice-versa. Então, aqui o Senhor, nessas realidades opostas, Ele nos põe diante de uma decisão. A quem realmente eu vou amar? Vou amar muito a Deus, vou amar muito o dinheiro.
Por isso que o Evangelho, ele coloca a nossa justa decisão. Porque é a nossa justa decisão que vai refletir a nossa fidelidade a Deus. E é claro que os fariseus e aqueles que estavam com Jesus naquele momento vão rir do que Jesus está dizendo. Assim como muitos hoje também poderão rir quando nós nos colocamos diante dessas situações. Porque muitos são apegados ao dinheiro. Essa pessoa apegada ao dinheiro pode ser eu, pode ser você. E aí Jesus vem nos confrontar exatamente pela questão dos apegos. E aí Jesus vai dizer, Deus, Ele conhece os nossos corações. A gente às vezes pode ter uma certa aparência diante das pessoas, mas a nossa aparência diante das pessoas, ela pode não ser a mesma diante de Deus. Por isso que o Evangelho, ele é muito claro para nós, quando ele nos diz, Deus conhece os nossos corações. Então, irmãos, que nós não sejamos seduzidos por aquilo que pode ser um bem maior, mais precioso na nossa vida, que aqui Jesus ele chama do Deus dinheiro. E eu quero encerrar com uma frase do Beato Francisco Palau, que é o Beato de hoje. Ele diz, amo-te, igreja, o mínimo que te posso oferecer é a minha vida. Então, que nós possamos oferecer a nossa vida a Deus por inteiro e que o Senhor colha da nossa vida, do nosso testemunho, a nossa fidelidade a Ele. Então, amém, irmãos, que o Senhor nos ajude todos os dias na vivência da sua palavra e que nós sejamos presenteados com a nossa fidelidade a Deus, que é uma decisão nossa